Vários setores da indústria estão enfrentando dificuldades para a contratação de profissionais em início de carreira. Entre os setores mais afetados estão a construção civil, o moveleiro e o metalúrgico. A busca de soluções vai ser debatida hoje no Fórum de Estágios. O encontro começa às 2h na sede da Fiesc, em Florianópolis. As inscrições ainda podem ser feitas pelo telefone 48 32 31 4622. Reconhecer a qualidade dos profissionais dentro da empresa e chamar a atenção dos talentos que estão na concorrência. Esses são alguns dos objetivos de uma empresa quando implanta um plano de cargos e salários. E nessa hora pode quase tudo, desde a adoção de uma política agressiva de salários até volumosos benefícios. Vamos entender mais sobre planos de cargos e salários com a psicóloga especialista em gestão de pessoas, Cristiane Ribeiro. Cristiane, bem-vinda ao nosso programa. Como se constrói um plano de cargos e salários? Bom dia, é um prazer estar aqui. O plano de cargos e salários ele está bem relacionado com o mercado, realmente, né? Então, é uma ferramenta de atração e retenção de profissionais que é algo desafiador para as empresas, né? Pensar numa remuneração que seja competitiva ao mercado, capaz, então, de atrair e manter esses profissionais. É necessário um diagnóstico da empresa, identificar, então, como a remuneração é percebida pelos profissionais e estudar o que a empresa tem de orçamento para investir na gestão salarial e aplicar, então, um estudo que realmente possa atender essas necessidades. Precisamos estar atentos, sim, quais são as competências necessárias para o colaborador desempenhar as funções de cada cargo e, em cima disso, qual a remuneração que é competitiva. Existem muitos planos diferentes um do outro, características para elegê-lo como o mais adequado para uma empresa? O que seria um plano adequado para a empresa X ou Y? Sim, o plano de cargos e salários ele é algo que realmente atrai as pessoas, principalmente pela projeção da carreira, né? Essa possibilidade de ascensão, de crescimento de remuneração e também de atribuições e responsabilidades. Ele é muito singular, ele é individual para cada empresa, de acordo com a sua realidade. O porte da empresa, o número de colaboradores, com relação à região onde ele está localizado, né? Se a gente precisa comparar as remunerações dentro dessa realidade, né? O que é praticado em Santa Catarina por empresas semelhantes e não comparar necessariamente com outros mercados. Agora, muitas empresas, se não a maioria, não tem plano de cargos e salários. E como é que você avalia essa questão? Funcionário que está há anos na empresa ganhando um salário, o outro entrou ontem e passa a ganhar a mesma coisa. Como é que você avalia essa situação? Isso é bem delicado e o plano de cargos e salários ele também auxilia nesse sentido, né? De ter já estruturado quais são os níveis para as pessoas que estão iniciando na empresa, aquelas que já têm, né, um caminho dentro da empresa. Agora, claro, a remuneração ela é competitiva também nesse sentido. Muitas empresas, por uma necessidade, elas acabam muitas vezes contratando profissionais com uma remuneração que é semelhante àquela de uma pessoa que já está há alguns anos. Isso é uma realidade. Agora sim, antes da gente até passar a orientação do caminho a ser percorrido para a implantação, quais podem ser os riscos e os impactos para uma empresa que não tem esse plano e até para o próprio funcionário? O que ele precisa estar ciente quando ele aceita um emprego numa empresa que não tem esse tipo de política? Assim, a gente precisa principalmente estar muito alinhados à legislação trabalhista. Esse também é um grande desafio. Oferecer uma remuneração que seja interessante e que esteja de acordo com essa legislação que ainda é bastante tradicional, né? E que às vezes também não oferece muitas possibilidades. Por isso, um estudo, né, precisa ser bastante aprofundado, com profissionais qualificados para poder fazer essa análise. Mas o plano de cargos e salários ainda realmente não é uma realidade, mas é uma poderosa ferramenta, né, de atração e retenção de profissionais. E para as empresas que querem iniciar o processo, qual a orientação? Realmente, primeiro precisa-se de
de um consenso, né, da cúpula decisória de que essa é uma ferramenta interessante a ser implantada nesse sentido, identificar profissionais ou um profissional que tenha bastante conhecimento e iniciar a pesquisa e a estruturação. E quanto tempo leva desde a decisão da empresa de implantar o plano até que o funcionário seja realmente incluído nesse plano e veja resultado? Isso também é bastante variável, é de acordo com a necessidade da empresa, o quanto ela vai se disponibilizar para realizar. Mas em torno de 4 a 6 meses é muito viável, é bem tranquilo de se fazer. Tem como o funcionário avaliar se é bom ou ruim aquele plano específico? Tem alguns critérios que ele pode observar para isso? Os critérios eles vão também ser muito particulares, né? Mas assim, que tenha essa possibilidade de um crescimento, o plano de cargos e salários ele não está só relacionado a um upgrade, a um crescimento de remuneração, mas também de responsabilidades e principalmente dele ter clareza de quais são as competências que ele precisa desenvolver para ter esse crescimento. Então, também o plano de cargos e salários está atrelado a uma avaliação de desempenho e vai dar essas condições para o profissional identificar o que ele precisa desenvolver para atingir esse crescimento. Ou seja, ele vai ter uma lista de metas a cumprir, caso não cumpra, ele também corre o risco de não receber aquele benefício. Exato. Principalmente com relação à remuneração que é variável. Eu acho que essa é uma grande dúvida, né? Então, existe o salário base, que é o salário nominal, um variável que pode estar relacionado a gratificações, comissões, plano de participação nos lucros e resultados da empresa, que hoje é extremamente atrativo, né? E ainda a política de benefícios, vale transporte, alimentação, vale refeição, auxílio educação, enfim. É um conjunto, isso se compõe então a política salarial. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Bom dia.